Um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou que as facções estão lucrando mais com combustíveis, elas têm refinarias hoje, tá? Do que com o tráfico de drogas no Brasil. Também vamos chamar para essa conversa o economista Felipe Pontes. Boa tarde, Felipe, tudo bem? Opa, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Capês. Tudo bem comigo? Espero que com vocês também. Como é que é essa questão? O crime organizado já está praticamente vivendo numa aparência de licitude, né? Já está lavando dinheiro em vários empreendimentos. Eles têm até refinaria de combustível e postos de gasolina. Como é que você vê essa questão quando o lucro começa a ficar mais com o dinheiro que está sendo lavado do que a própria atividade que produz o dinheiro sujo? No limite, a gente pode até pensar nisso como uma coisa boa, né? Que, os caras vão ganhar dinheiro com produtos lícitos, então eles vão deixar o que é ilícito de lado, né? Mas, infelizmente, não parece ser essa a realidade de fato. Até porque a venda de produtos no geral, não só combustível, mas exploração de ouro e outros produtos, não é necessariamente ilícita, né? Tem muitos casos que o material é roubado ou feito a exploração de uma forma ilegal, sem contar com nenhum controle, né? E isso acaba afetando, inclusive, a concorrência na economia normal, fora da economia do crime. Então, isso gera diversos problemas diferentes para a gente. Então, a esperança de que eles possam deixar a ilegalidade para a legalidade, acho que não funciona nesse caso. Ô Felipe, nós tínhamos na época, nos anos 80, uma febre de roubo de toca-fitas. Lembra? Toca-fitas, tinha até o toca-fitas de bandeja. Não sei se você era dessa época, já estou um pouco vivido. Então, você tirava o toca-fitas e andava com o toca-fitas para não ser roubado. Hoje você pode largar o toca-fitas que ninguém vai pegar. Ele não tem valor econômico. Estão matando nas ruas das grandes capitais motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas para levar celulares. Não mais porque ele tem um valor em si, mas para penetrar nos dados e fazer a transferência de recursos. Como você vê a questão de, no Brasil, tentar se combater sempre o efeito, bota policiamento ostensivo, numa cidade como São Paulo, como é que você vai vigiar todas as esquinas? Em vez de se concentrar na investigação para combater a causa do crime. O crime organizado cresceu justamente por uma leniência ou desídia do poder público em investigar o seu foco. Se é o follow the money, siga o dinheiro, por que não se segue o dinheiro para fazer esse combate? Qual a sua avaliação como economista? Eu tenho dificuldade de entender também, acho que a população em geral tem essa mesma dificuldade, né? Não é tão difícil assim rastrear determinadas coisas, especialmente quando envolve o sistema financeiro. O sistema financeiro nacional, nosso sistema financeiro, é um dos, talvez, o mais seguro do mundo e o mais controlado, até por isso que nós temos tanta concentração bancária em poucos bancos, né? Então, o crime organizado parece, nos últimos tempos, ter migrado bastante para esse tipo de atuação mais digital. Um monte de gente, eu não sei vocês, mas eu conheço muita gente que não anda mais com celular que tem aplicativo de banco, por exemplo, instalado na rua, né? A pessoa não anda na rua com celular, tem um celular para andar na rua e um celular para ficar em casa, porque tem receio de que esse tipo de coisa aconteça. E, de fato, a solução não é, vamos dizer assim, uma frase que eu li alguns anos atrás, não lembro quem é o autor, mas eu continuo repetindo ela até hoje, há muitos anos atrás. A solução não é matar ou prender o bandido, é impedir o nascimento dele. Não no sentido literal da palavra, de impedir uma pessoa de nascer, mas impedir o criminoso de nascer. E como é que a gente impede um criminoso de nascer se quando algum criminoso é preso, logo ele está solto para cometer o mesmo crime mais uma vez? Então, a gente tem um estímulo ao crime no Brasil, ao que parece. Esse tipo de crime menor, né? Que, não matei ninguém, só roubei um celularzinho, só para tomar uma cervejinha, alguma coisa assim. Então, você vai lá e daqui a pouco tá preso para roubar outro celular, e daqui a pouco você matou alguém porque você estava tentando roubar um celular também. Então, a gente tem um incentivo aqui no Brasil perverso ao nascimento de criminosos, infelizmente. É inadmissível isso acontecer. Nós estamos conversando aqui com o economista Felipe Pontes. Há dois debatedores aqui, é uma mesa de debate, não sei se você conhece o estilo do programa, são 4 debatedores.
Dois deles vão fazer uma pergunta a você. Eu vou pedir só licença, eu quero fazer uma última pergunta. Você é economista, vou fazer uma pergunta para economista. Qual o impacto que a criminalidade no Brasil tem em segurar o crescimento do PIB, em retrair o investimento e afastar investimentos aqui e empresários que queiram ficar aqui para investir? Qual o impacto econômico da criminalidade, do crime organizado na economia do nosso país? Essa é uma excelente pergunta, porque, de fato, existe um impacto substancial de várias formas diferentes. Eu estava até, quando vocês estavam falando antes, eu fui anotando aqui, fazendo um desenho no papel para responder mais objetivamente. Eu vejo três impactos diretos, em três pilares, vamos dizer assim. O impacto no governo, o impacto nas empresas e o impacto na sociedade em geral, falando economicamente como um conjunto só. O governo perde tributação, arrecadação, né? Então, esse é o impacto direto inicial. A sociedade perde por diversas fontes de perda diferente. Por exemplo, se você tem muita gente produzindo bebida ilegalmente para vender ou roubando bebida e comida para vender, você não tem controle nenhum de qualidade, isso pode gerar diversos problemas de saúde que vão impactar também, mais uma vez, o Estado, que vai ter que bancar as questões de saúde dessa população. No final das contas, somos nós que estamos pagando. A gente vai ter que, eventualmente, pagar mais imposto para bancar esse tipo de coisa, e o ciclo continua porque o Estado parece não saber o que fazer. E falando diretamente das empresas, o impacto também é significativo de diversas maneiras. A concorrência desleal é um primeiro ponto, né? Se a gente tem gente roubando carga de entrega para uma rede de varejo gigantesca, isso vai fazer com que essas pessoas possam eventualmente vender esses produtos mais baratos, que vão afetar as vendas da empresa, que paga imposto e tem um monte de custos operacionais gigantescos para bancar toda a operação. E aí essa empresa vai ter que gastar mais com segurança, por exemplo, para evitar que as cargas sejam roubadas. Isso tem um impacto direto, inclusive, no preço dos produtos vendidos, gerando até eventualmente mais inflação ou redução de margem de lucro para as empresas, o que desestimula novos investimentos. A gente tem também impactos de concorrência desleal em si, no sentido de que aqui no Brasil, metade dos cigarros são contrabandeados, né, são ilegais. Então, quem é que vai investir em fazer alguma coisa nesse mercado aqui no Brasil? O mercado de bebidas, como já foi citado, de postos de combustíveis, que historicamente a gente vê muita coisa relacionada à violência com postos de combustíveis. Então, quem é que vai querer investir para abrir um posto de combustível sabendo que vai ter que fechar o preço com determinados grupos e o custo é diferente em todo mundo? Então, tem impactos muito fortes na economia como um todo. Se um bar e restaurante, um grupo de bar e restaurante compra direto em quem é legalizado, vai pagar mais caro, o cara tem um incentivo a comprar no contrabandeado. Aí o contrabandeado, mais uma vez, se deixa de arrecadar imposto para o Estado e potencialmente gera mais impacto na saúde da população. Então, é um ciclo completo que afeta empresas, governo e a sociedade em geral, que precisa ser estancado urgentemente. Só para ter uma ideia, a margem de lucro da Ambev é próxima de 18%. A margem operacional e de lucro líquido é bem parecida. A margem operacional é do que vende menos pagar todos os custos operacionais. Sobra 18%, 20%, vamos arredondar em 20%. Que incentivo empresas desse segmento vão ter para investir, para gerar mais emprego, gerar mais renda, eventualmente aumentar a oferta, reduzir preços, se tem, por outro lado, um monte de gente roubando carga, produzindo de forma ilegal, sem pagar imposto, sem ter todos aqueles custos operacionais que os legais têm. Então, o impacto é muito, muito forte na economia como um todo e na saúde da população. E aí, quando você tem um impacto na economia, cai a produção, cai a arrecadação de impostos e tem menos dinheiro para construir escolas. Então, quem que nasceu antes, Exatamente. O ovo ou a galinha? É preciso construir mais presídios, combater o crime organizado, porque senão a economia não vai crescer. Nós temos dois debatedores aqui que têm linhas bem diferentes e querem te fazer perguntas. Vamos começar com o Henrique Kriegner. Oi, Felipe, boa tarde.
A minha pergunta é a respeito, né, desses estudos que têm surgido, especialmente esse que a gente está discutindo agora, do impacto do tráfico de drogas realmente no orçamento aí do crime organizado. Cada vez mais os números estão mostrando que aquele velho argumento que era utilizado em prol da legalização das drogas, né, não para mais de pé, que é a questão de sufocar financeiramente as organizações criminosas. Você também está vendo dessa maneira, porque justamente quando a gente olha e vê que as organizações criminosas elas ganham mais com outros produtos do que o tráfico de drogas, e que hoje, quando você pega dentre a lista dos produtos pirateados, um que faturou aí quase que 1 trilhão no último ano foi o tráfico de cigarros ilegais, né, cigarros falsificados. Ainda dá para usar esse argumento de que legalizar drogas, você ali abre a porta, na verdade você enfraquece o crime organizado? Eu tenho uma tendência mais liberal, vamos dizer assim, e eu ainda acredito que a legalização, especialmente da maconha, possa reduzir esse tipo de organização. Você pode restringir um pouco o acesso das pessoas a outras drogas, inclusive. Uma grande parte desse dinheiro que está vindo de outros tipos de produtos é de lavagem de dinheiro em si, não é simples contrabando para vender aqui no Brasil sem pagar imposto, mas em muitos casos é roubo para vender muita coisa no giro, para tentar legalizar esse dinheiro que foi advindo da venda de drogas. Então, eu acho que tem muitos desafios nessa questão da legalização de drogas. Tem que ser, se for feito, tem que ser muito bem feito e muito bem pensado, porque senão tem um efeito contrário, inclusive. Mas eu não acho que dá para rejeitar completamente a hipótese nesse momento de que uma eventual legalização da maconha, principalmente, ela possa ter um impacto positivo ou negativo na criminalidade. Eu, pessoalmente, acredito que a legalização da maconha possa reduzir o acesso a outras drogas e, consequentemente, reduzir a criminalidade. Mas a gente não tem dados do Brasil exatamente para tentar dizer se isso funciona ou não funciona. A gente tem dados de outros países, alguns funcionaram muito bem, outros não, então é uma questão que precisa ser muito bem pensada, não dá para a gente cravar ainda se funcionaria ou não no Brasil. Felipe Ponce, nós temos ainda aqui o nosso querido Guilherme Mendes. Está meio chateado que ele perdeu uma aposta que fez comigo no Campeonato Brasileiro, está perdendo outra agora, mas ele não tem problema. Faz a sua pergunta e vê se melhora esse humor. Felipe, boa tarde, tudo bem? A minha pergunta diz respeito como você colocou, rastreamento de dinheiros. Há 15 dias atrás houve aquela histeria coletiva quando a Receita Federal anunciou que acompanharia movimentações acima de R$5 mil, não só no Pix, mas sobretudo no Pix, e aí veio aquela grande fake news de que o Pix seria taxado, tributado e tal, e, no fundo, quem se preocupou com isso são, em parte, os sonegadores ou aqueles que não têm origem nas suas movimentações financeiras, origem lícita. Você, como economista, entende que o acompanhamento da movimentação de recursos em contas, ainda que não em grandes volumes, seria uma estratégia importante e interessante para rastrear, como, por exemplo, o desvio de dinheiros vindo de contas ou de assaltos, como você bem falou, daquelas pessoas que sofrem golpes e não usam mais Pix no seu celular, ou então da venda de celulares, da venda de drogas, sendo que existe toda uma camada de contas bancárias, sistemas operantes, de pessoas que simplesmente passam à margem de qualquer tipo de fiscalização porque não declaram imposto de renda e no entanto, têm movimentações incompatíveis com as suas declarações. Nesse sentido, o recuo da Receita com aquela medida, você acha que foi algo positivo para a manutenção desse status quo ou você acha que deve haver, de fato, essa nuvem em aberto de que as pessoas podem fazer essas transações sem necessariamente serem acompanhadas nem pelo COAF, nem pela Receita Federal? Essa também é uma pergunta, não existe nada muito fácil, né, nas respostas nesse sentido. Então, eu acho que do jeito que foi feito, tinha que recuar mesmo.
tinha que ter esse recuo, porque foi feito de uma maneira que, no final das contas, a gente até conseguiu confirmar, né, acho que essa semana, ou semana passada, que o objetivo era pura e simplesmente arrecadatório, que era o que todo mundo desconfiava. Eu nunca vi ninguém falar sobre taxa de Pix. Eu vi algumas pessoas comentarem na mídia sobre taxa de Pix, mas nunca vi ninguém falar sobre essa taxa de Pix. A ideia, de fato, era que não existiria taxação de Pix. O que existiria era a tributação da renda da pessoa que não passava por nenhum lugar, né? Então, qual a origem disso? É a informalidade da economia. Por que as pessoas se mantêm na informalidade? Diversos motivos. Um dos motivos é que ninguém gosta de pagar imposto, né? Quanto menos impostos a gente paga, melhor. Por quê? Porque a gente não vê muito retorno disso. Eu, particularmente, não vejo. Não sei vocês e quem está ouvindo. Eu consumo pouco do que me é oferecido, dado a quantidade de impostos que eu pago. Então, as pessoas, no geral, não querem pagar mais tributos, né? Não querem pagar mais impostos. Então, a informalidade ela vem uma parte por causa disso. Outra parte da informalidade pode ser porque pessoas recebem alguns benefícios sociais e não querem deixar de ganhar esses benefícios sociais. O benefício acaba sendo uma espécie de complementação de renda, e isso gerou toda a revolta popular. Na minha visão, foi isso, não foi uma fake news que gerou a revolta popular. Tem que fiscalizar de alguma forma? Tem. Agora tem que ser, o governo precisa ser sincero com a população. E fazer o que tem que ser feito, que é combater o crime de lavagem de dinheiro. E não fingir que vai combater um crime de lavagem de dinheiro, mas, na verdade, quer tirar mais dinheiro da população. Isso que é o problema, né, dos governos que gostam de gastar muito dinheiro, que é o nosso caso atualmente, né? Nós temos um governo excessivamente gastador, e aí acaba gerando esse efeito bem ruim. Com uma medida que poderia ser usada para combater o crime, ela acaba sendo usada para arrecadar mais dinheiro, enganar a população, e aí você perde apoio popular para tomar uma medida dessa. Então, é uma situação bem complicada, precisa ser pensado muito bem antes de tomar essa medida de novo, porque a população já não confia mais. Então, a gente acaba perdendo também essa parte do controle com relação ao crime de lavagem de dinheiro. Felipe Pontes, um economista, está falando aqui sobre os graves impactos negativos na economia produzidos pelo crime organizado, seja através de concorrência desleal pelo contrabando, seja por atemorizar investidores, fazer com que empresários que geram emprego saiam das cidades, seja pelo clima de absoluto pânico que domina a população, pessoas sendo mortas à luz do dia em praça pública, em vias públicas, em praças e assim por diante. A doutora Priscila Silveira irá fazer uma pergunta também a você, economista Felipe Pontes, que analisa os impactos na economia do crime organizado. Priscila. Boa tarde, Felipe. Satisfação falar contigo. A minha pergunta é a seguinte: nós vimos que o tráfico de drogas, em especial, né, internacional, enfim, ele tem aí uma renda, ele traz uma renda para o crime organizado de 15 bilhões. Né? E com relação à adulteração de combustíveis, nós temos aí uma crescente. E pela facilidade com que esse crime acontece, nós temos 65 bilhões, né, nos ganhos das organizações criminosas. A minha pergunta para você é a seguinte: você disse há pouco aqui que há essa preocupação das pessoas que trabalham licitamente, né? Vamos colocar aqui, a pessoa tem lá um posto de combustível lícito, isso inibe, né, porque ela tem que pagar o tributo, e aí agora vem o Estado e faz uma questão ferrenha buscando achar esses criminosos. Na sua opinião, você acha que é porque o Estado tem uma perda de arrecadação tributária importante, por volta aí de 23 bilhões, então agora ele está querendo ir em busca desse perdimento, já que o tráfico de drogas ele não consegue cobrar porque o produto é ilícito, né? E de outro lado, sendo combustível lícito, ele tem um perdimento no pagamento desses tributos. Você acha que pode ser isso uma influência deles estarem agora, mais do que nunca, indo atrás dessas organizações que trabalham aí com a adulteração de combustível, Felipe? É difícil, é achismo, a minha pergunta, é o que eu acho. É difícil eu achar que é algo diferente disso, né? O Estado brasileiro atualmente é gastador demais, está em busca de arrecadar mais tributo.
encontraram a oportunidade de tentar buscar mais arrecadação. Espero que essa tentativa de buscar mais arrecadação tenha impacto na nossa vida de fato, né? Que não seja para apenas arrecadar tributo, gastar de forma ineficiente, o crime continuar se organizando, crescendo, e nós aqui sendo vítimas disso e sendo presidiários nas nossas próprias casas, né? Mas eu não tenho argumento para falar ao contrário disso. Eu acho que sim, o Estado viu uma oportunidade de arrecadar mais dinheiro e vai atrás disso. Se vai ou não, efetivamente, é outra história, porque a gente sabe que, eventualmente, eles falam sobre algumas medidas que vão ter impacto no crime organizado e, curiosamente, magicamente, depois, essas medidas somem e a gente nunca mais escuta falar. Pontes, eu quero fazer uma última pergunta e aproveitar que você é economista. A gente sabe que para combater o crime organizado é preciso investimentos, e investimentos pesados, seja na construção de presídios, equiparando a polícia, melhorando o salário das polícias, enfim, precisa ter dinheiro. Bem, nós vamos pagar este ano R$1 trilhão só de juros, dinheiro do contribuinte indo para pagar juros de R$1 trilhão nós estamos pagando. Os déficits públicos estão se acumulando. O governo gasta mais do que arrecada. Nós saímos de um superávit no início desse governo e estamos com déficit, me parece que de quase R$300 bilhões. As estatais também estão tendo prejuízos. Para segurar um pouco a taxa de inflação, evitar que fosse a 0,75 e caísse para 0,16, me parece que a hidrelétrica de Itaipu fez investimentos de dinheiro público para tentar baratear ou subsidiou o preço da energia elétrica. Bom, como você vê a questão do crescimento do PIB que estamos tendo nesse momento, um certo aquecimento da economia, motivados por investimento público, com dinheiro público? Qual pode ser, até que ponto se consegue manter isso? E na curva de Laffer, até quando as empresas conseguirão pagar os impostos exigidos pelo governo para bancar os gastos, como 53 bilhões para emendas parlamentares? Como você vê a perspectiva para 2025? Eu trabalho no mercado financeiro, né? Então nós sofremos por antecipação aqui. A gente começa a ver os efeitos negativos antes das pessoas da economia real sentirem esses efeitos negativos. Então, eu não duvidaria que esse ano a Bolsa feche no positivo. Isso vai ser usado politicamente como uma coisa boa, mas não necessariamente é uma coisa boa. A gente já viu a Bolsa cair muito forte nos últimos tempos, viu os juros subir muito fortemente nos últimos tempos e o dólar subir muito fortemente também. Especialmente nos 3 últimos meses do ano passado foi bem difícil. Foi muito, muito difícil pelo que nós vimos no mercado financeiro. Só que o mercado financeiro é sempre uma antecipação do que vai acontecer ainda na economia real. Costumo dizer que é uma corrida, né? A gente corre para quem chegar primeiro beber água limpa, quem chegar por último beber água suja. Então, nós estamos nessa corrida no mercado financeiro para ter a melhor informação primeiro. A economia real vai começar a sofrer mais as consequências agora esse ano. Então, já tem muita gente deixando de produzir, botando o pé no freio, porque os custos estão aumentando muito e eles não vão conseguir vender os produtos com a margem de lucro que seja suficiente, que garanta a continuidade do negócio, que remunere o capital e que gere reinvestimentos para suprir a depreciação, por exemplo, dos equipamentos que foram usados para produzir. Então, de fato, esse ano nós vamos ter, se nada for feito, e eu acho que é bem difícil agora, o governo se colocou numa situação de alto checkmate, que é bem difícil sair até o ano que vem da eleição. Então, me preocupa muito o ano que vem, que carta eles vão tirar da manga para tentar a reeleição. Então, esse ano e o ano que vem, potencialmente, serão anos muito difíceis para a economia real, para quem produz para vender. Essa é a minha visão atualmente. Se você está preocupado, imagine a classe média e a população de mais baixa renda que, com certeza, vai sofrer com a inflação e com o aumento da taxa de juros, não é? Infelizmente, as pessoas ainda nem sabem o que vai acontecer com elas em breve. Mas não vem nada bom, não, em breve aí. Os custos vão aumentar muito. Espero que a gente não vire hiena, você sabe por quê. Uma boa tarde a você e muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês pelo convite e até a próxima.
Até a próxima. Bom, a gente estava aqui num debate muito interessante, então esse debate está continuando. O Henrique Kriegner começou falando, depois o nosso Guilherme Mendes também fez as suas colocações, sempre com muita inteligência e elegância. A gente tem discordâncias, mas você argumenta bem. Muito obrigado. Você está aqui, tá certo? Agora eu queria ouvir a Priscila Silveira. O que você achou disso tudo? A questão do governo tá com gastos excessivos, a taxa de juros subindo e tem o plano pena justa. A pena justa, que é o seguinte, o preso perde apenas a liberdade. Essa é a ideia da pena justa. Os demais direitos ele conserva, principalmente o direito à dignidade, não é? Então, pela Constituição, ele só perdeu a liberdade. Isso que seria a pena justa. Mas para ter pena justa, uma comida decente, espaço no presídio, enfim, ser tratado como um ser humano, são necessários investimentos. Como você vê toda essa questão, o crime organizado sugando investimentos e a gente tendo que investir para combater o crime organizado. Capês, é importante a gente falar que a gente tem na Constituição, independente se a gente gosta ou não, se é falando de criminoso ou não, de quem cumpre a pena ou não, a gente tem o princípio da dignidade da pessoa humana. E como bem colocou aqui na entrevista o deputado Bibo, né? Ele falou, olha, o problema é que o preso não interessa, porque em regra ele não vota. Então a gente já começa aí, ele não interessa, eu digo em regra ele não vota, ele fica escanteado e eu não estou aqui, lá vem a moça dos direitos humanos. Eu estou sendo bem assim realista em que sentido? Nós tivemos uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, onde o STF ele faz esse controle da nossa Constituição, das garantias que são dadas ao preso. É claro que não há havendo investimento, não colocando dinheiro, porque já que ele não interessa, para que eu vou investir? As organizações criminosas, elas tomam esse preso para si. Então, um exemplo, não tem creme dental, não tem higiene. Quem que vai dar isso para o preso? Não tem roupa. É a organização criminosa. E aí ele acaba ficando dentro desse círculo e tomando cada vez mais os presídios. E isso porque eles vão ganhando força. Agora, você fez várias perguntas aos entrevistados aqui, perguntando, foi leniência. O Estado, ele não tem regra de interesse. Eu me lembro aqui, Capês, fazendo uma correlação rápida, eu estive fiz por muito tempo parte do conselho aqui da OAB de São Paulo, penitenciário, e aí eu fui fazer uma vez uma visita em Cascavel e tinha um presídio, Capês, que ele dá comida para o preso, um presídio limpo, bem limpo. Eu não sei se é penitenciária PIC ou PEC, tá? Uma delas lá não é tomada pela organização criminosa. E eu fiz a seguinte pergunta para o diretor do presídio: por que a gente não leva isso para os outros estados? Por que a gente não faz um filme para dizer? Ele falou, doutora, para que interessa o preso estar dormindo numa cela limpa? Para quem interessa o preso ter o que comer? Para ninguém. Para que interessa o preso ter saúde? Aí ele diz, para mim interessa porque eu devolvo esse preso para a sociedade. A gente não tem prisão perpétua e a violência gera violência. E aquilo ficou na minha cabeça, Eu não sou a favor do crime, ainda minha ficha é limpa, enfim. Eu digo assim, eu acho que o Estado... Não, eu tô falando o que ainda não tenho, não sei. Agora está aliviado. Dia de amanhã, a Deus pertence. Eu ainda tenho a primariedade, eu digo isso porque a gente pode, enfim, eventualmente. É lógico que cada um que arque com a sua consequência. Agora, o Estado escolheu vingar, Capês, e a vingança, eu digo, não poderia falar, ele delimita essa vingança, que é, como você bem colocou, mexer na liberdade e no bolso dessa pessoa. E por mais que eu seja contrária, de alguma maneira, a gente não pode, porque existe sim tortura, existe sim maus tratos, eu não estou generalizando, porque a gente tem bons profissionais, enfim, e aqui o Estado, ele precisa sim, porque há o STF já declarou isso. Fazendo uma correlação também aqui rápida, em São Bernardo do Campo, há um tempo, nós tínhamos 52 presos dentro de uma cela. E aí o deputado falou, lá não é parquinho. Ninguém está falando mesmo que não é parquinho, nisso ele tem razão. Mas eu não posso colocar pessoas dormindo de valete. Por quê? Porque, eu repito, o Estado, não fui eu, não foi você, nem nós aqui, que escolhemos, como você bem colocou, a lei de execução penal coloca a dignidade da pessoa humana. Então, nessa cela ele tem que ficar. Agora, o Estado precisa investir, Capês. Não adianta eu ter superlotação, porque a gente tem superlotação, sim. Pessoas que a gente aqui tem que separar o joio do trigo. Nós temos criminosos que são crimes hediondos, nós temos criminosos que são violentos. Para isso a gente tem já as celas que eles separam. Agora, eu não posso pegar e colocar uma pessoa que tem furto, para finalizar, eu não posso pegar uma pessoa que cometeu um furto, deixar lá ela cumprir pena na totalidade, que é isso que o STF está falando. O STF não está dando regalias, tá, Capês? O ministro Lewandowski, ele disse, não é regalia, é simplesmente fazer cumprir o que a Constituição coloca, por isso que aí há justa pena. Então, falando no que a Constituição exige, que é o direito de todo cidadão à vida,
à preservação do seu patrimônio, o direito à segurança, direitos que não estão sendo assegurados porque as pessoas estão sendo assassinadas, sofrendo assaltos, latrocínios, andam aterrorizadas nas ruas e o Estado é absolutamente incapaz de conter o crescimento do crime organizado. Meu querido Rodolfo Maris, no final do ano passado, o Ministério Público de São Paulo, através do GAECO, teve uma ação muito importante atuando em parceria com a Polícia Civil e a Polícia Militar. Ele conseguiu bloquear 8 bilhões de reais do PCC. Muito bem. 8 bilhões, é aquele negócio, siga o dinheiro. Se você seguir o dinheiro, follow the money, você consegue asfixiar as organizações criminosas. É com o dinheiro que elas compram armas, com o dinheiro que elas corrompem servidores públicos, com o dinheiro que elas mantêm em funcionamento a organização e é com o dinheiro que elas mantêm as empresas pelas quais é lavado o dinheiro. Como você vê a possibilidade do governo, do Estado como um todo, poder público, justiça, polícia, Ministério Público, continuarem asfixiando o crime organizado? Porque parece que se fosse um jogo de Copa do Mundo, o Brasil está perdendo de 7-1. Capês, eu vejo com bons olhos essa questão do GAECO nacional, tendo em vista que o GAECO já existe há 25 anos e faz um trabalho excelente nos seus estados, tá? Mas eu queria voltar um pouco aqui no que a professora Priscila colocou para a gente, que é justamente o que a gente aprende numa faculdade de Direito. Há 2 anos e meio atrás, antes de entrar na faculdade de Direito, eu tinha uma visão muito superficial do cárcere privado, que eram as penitenciárias. E eu fiz um estudo, eu fui nas penitenciárias fazer com o meu grupo de pesquisa, e lá a gente viu o estado desumano que essas pessoas vivem, tá bom? Se nós temos aqui um Estado democrático de direito que dá direito para todas as pessoas, aí a gente faz aquele acordo raso, né? Ah, mas era só não roubar que não ia estar lá. Mas, gente, a gente está falando de perigosos, crimes hediondos, tá? Estupradores, assassinos, crime contra a vida, etc. Com pessoas que estão roubando o celular. Meninos que estão roubando o celular na Avenida Paulista estão lá se garantindo no crime, fazendo a faculdade do crime dentro desses presídios. É sobre isso que o STF vem agora e vem colocar. Essa é a alusão, de querer colocar esse cidadão para ressocializar. E aí eu faço um adendo. Como ressocializar um menino de 18 a 25 anos, tá, que não teve socialização nenhuma durante da sua carreira como pessoa, não cresceu de acordo com o que manda a Constituição, tá? Nasceu provavelmente dentro de uma comunidade que não tem salário, não tem saneamento básico, não tem pai, não tem mãe. Não estou defendendo bandido, pelo amor de Deus, eu sou talvez até um pouco penalista em relação a isso. Mas o que o STF traz à luz, à clareza, é justamente isso, separar esses bandidos que são outra hora professores do crime para esses meninos e colocar uma prisão de uma forma diferente para esse outro grupo de bandidos. Então, assim, eu vejo com bons olhos. E se o GAECO nacional for implantado mesmo no Brasil, como é que fica a PEC da Segurança Pública, promulgada agora pelo Lewandowski, ministro da nossa Segurança? Porque na PEC não teve nada disso. E aí eu vejo um desacordo, eu vejo uma hora um pessoal fala uma coisa, outra hora as pessoas falam outra coisa. Não tem sintonia na comunicação, porque esse plano do GAECO nacional já deveria ter sido apresentado lá na PEC da Segurança Pública. Muito bem. Henrique Kriegner, claro, o Ministério Público tem a sua autonomia em relação ao Poder Executivo. Né? E o MPF, o Ministério Público Federal, ele pretende fazer GAECOs nacionais, porque o MPF ele pode fazer contato com organizações internacionais, ele pode movimentar mais a Polícia Federal, que ela não é muito numerosa, mas ela atua com muita eficiência, né? E, evidentemente, sem um trabalho de inteligência, de integração nacional, nós vamos continuar perdendo de goleada para o crime organizado. É claro que a gente tem uma expectativa. O Brasil está cheio de boas ideias que não saem do papel ou que não funcionam. Vamos ver, os GAECOs estaduais já são uma realidade, eles funcionam há muito tempo. A gente espera que o GAECO nacional venha a atuar em sintonia com os GAECOs e atue de maneira profissional, sem qualquer tipo de endereçamento ideológico, porque o crime ele não tem ideologia. A ideologia do crime é matar, roubar e enriquecer.
Qual a sua avaliação, rapidamente, que já temos aí criminosos invadindo uma delegacia de polícia? Já é o próximo tema, mas eu quero te ouvir antes. Seríssimo. Não, Capês, olha, eu acho que a gente precisa olhar para a questão do combate ao crime organizado como uma situação de guerra. E pode parecer um pouco extremo isso, mas é uma situação de guerra, porque as cabeças do crime organizado, elas não estão procurando por ressocialização ou procurando por qualquer outro objetivo, a não ser fazer com que a sua organização seja dominante num espaço geográfico e também dominante aí de uma atividade econômica. Então, a gente sabe muito bem que é nesse sentido. Guerra não se faz por parcela. Você não pode fazer guerra atribuindo, olha, você cuida disso, você... Não. Existe uma estratégia do começo ao fim para o combate aquilo que gera e motiva aquela guerra e faz ela continuar acontecendo. Então, dessa maneira, a gente precisa de uma coordenação semelhante também no combate ao crime organizado. Não estou querendo dizer aqui, eu não sei se seria o caso de um ministério, alguma coisa nesse sentido, mas nós vamos ter que olhar desde a maneira como as investigações são conduzidas, as apreensões são feitas, a prisão acontece e também as penas que são estabelecidas ali. O que adianta nós termos policiais federais empoderados pelo Ministério Público indo até os lugares onde tem atuação do crime organizado, se quando chega lá no presídio de segurança máxima, em alguns anos, com uma canetada, ele é solto por uma interferência maior? Qual é o risco que isso coloca na vida do policial que fez a operação, do investigador ou daqueles que lideraram essa operação? Então tem que olhar de uma forma coesa e uma forma também holística, não só na operação em si. Acho que é isso que está faltando para o Brasil.